Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje eu quero contar pra vocês uma história que eu já contei aqui há muitos anos no canal, mas eu quero trazer ela de volta, porque eu quero falar um pouquinho sobre como que às vezes erros que a gente comete em inglês nos ajudam a aprender. Porque eu tenho sentido que muitas pessoas vêm falar comigo que falam, cara, eu faço curso de inglês, ou eu sei um pouco de inglês, mas eu tenho vergonha de falar, porque eu tenho medo de errar. E esse é o principal motivo do qual você não aprende, não se desenvolve, o medo de errar. Eu vou contar uma história pra vocês que foi assim um erro gigantesco, mas que me ajudou a me desenvolver ao longo desses anos, né? Eu trabalhei na Universal Studios, né, em Orlando, e fiquei 3 meses lá. E meu inglês era muito, muito básico. E aí eu tava, né, querendo, assim, treinar um pouquinho do mínimo de vocabulário que eu tinha na época. E eu tinha faltado um dia o trabalho. E me perguntaram por quê. E eu, não sabia muito o que falar, porque eu não tinha vocabulário para explicar todo o rolê da história. Então eu só queria falar assim, eu tinha um furúnculo na minha bunda e por isso eu faltei. Era isso que eu queria falar, um furúnculo na minha bunda e por isso que eu faltei. Que era verdade, tava com um furúnculo bem grande. E aí, eu, na minha coragem de mandar ali o vocabulário que eu tinha, eu falei, because I had a pimp in my ass. A frase já tava meio estranha pra começar, mas eu achei que eu tinha mandado bem. Até que as pessoas começaram a me olhar com uma cara meio estranha, do tipo, como assim ela faltou por causa disso? E aí eu fui pra casa e falei pras minhas amigas, gente, todo mundo no trabalho começou a me achar estranho depois que eu falei esta frase, I had a pimp in my ass. E esse era o motivo pelo qual eu tinha faltado o trabalho. E aí o pessoal começou a rir e eu não tava entendendo nada, porque eu achei que eu tava falando que eu tinha uma espinha na bunda. Eu não sabia como era furúnculo, então mandei uma espinha na bunda. E a minha amiga falou, não, Mari, espinha é pimple. Você falou pimp. Eu falei, não é a mesma coisa, gente? Ela, não, o significado é completamente diferente. Você simplesmente falou que você faltou o trabalho porque você tinha um cafetão na sua bunda. Aí eu, como assim? Ela, pimp é cafetão, pimple é espinha. E eu falei, meu Deus, por causa de um errinho ali na pronúncia eu mudei a frase. Completamente. E aí a gente começou a rir, nananã, e eu fiquei conhecida como a menina do pimp. E hoje em dia, sim, eu errei aquele negócio na época, mas hoje em dia eu não consigo mais confundir pimple com pimp. Porque na hora já me vem, opa, pimple é espinha, pimp é cafetão. Até que aqui na Inglaterra a gente não usa pimple, a gente usa mais spot pra falar de espinha. Mas hoje em dia eu já sei. Então, assim, pra falar que às vezes os erros, né, que a gente comete falando são importantes pra gente aprender o que é o certo. Por exemplo, uma coisa que a gente como brasileiro faz muito é colocar i no final de palavras que tem consoante muda. Então, por exemplo, pub. A gente fala pub, né? Muito rápido. Não sei que eu fui no pub. Não é assim que a gente fala? Eu sei porque meu pai fala assim, eu falava assim, meus amigos brasileiros falam assim, pub. E a gente acha que, cara, normal, as pessoas vão entender, né, pub pra pub. Mas, cara, é muito bizarro que alguns ingleses que não estão muito acostumados com pessoas estrangeiras, quando você fala pub, eles não entendem. Eu juro pra você, eles não entendem o que você quer falar quando você fala pub e pub. Tem uma diferença pequena pra gente, mas pra eles é meu Deus, tá falando outra língua, não tá falando nem inglês. Que realmente, né, se a gente parar pra analisar, realmente não é a pronúncia certa. Então, é muito importante a gente começar a prestar atenção nessas pronúncias, porque às vezes é só isso, um pouquinho só que muda a comunicação e às vezes trava ali você de se comunicar melhor. Falando disso, eu sempre falo aqui pra vocês do Cambly, porque o Cambly, além de ser um parceiraço do Vida Mochileira, ele soluciona muito dos problemas que vocês que me seguem aqui têm, que é a questão do medo de falar com pessoas nativas. Às vezes a gente até consegue ouvir uma música, ler um livro em inglês, assistir filmes em inglês, mas na hora de falar com a pessoa que é nativa, dá aquele, trava tudo, dá um branco, meu Deus, esqueci tudo, não sei falar.
E às vezes a gente sabe, é o nervosismo, é o medo de errar, é querer falar perfeito. E, gente, não precisa falar perfeito, é só ir com o tempo melhorando a pronúncia. Eles sabem que o inglês não é a sua língua materna, então tá tudo bem você às vezes ter um deslize, errar aqui, falar de outro jeito, que não é a melhor frase do mundo, mas você tá conseguindo se comunicar. E por que eu indico o Cambly? Porque além de ser a melhor plataforma para aprender inglês online, né, onde você tem tutores que falam inglês, né, são nativos da língua inglesa e estão online 24 horas por dia, 7 dias na semana, o Cambly também te dá a possibilidade, né, a flexibilidade de você marcar as suas aulas quando você quiser. Então, você acordou 5 da manhã e você quer estudar? Tem professor online. Ah, eu tenho 30 minutinhos só no horário do almoço. Você vai ter professor para te dar essa ajuda ali dos 30 minutinhos. Poxa, eu quero fazer uma aula específica para treinar para uma entrevista ou para fazer uma viagem. Você pode marcar a aula com o objetivo da sua aula específica, entendeu? Então, assim, é muito legal para quem tem a vida corrida, como a gente sabe, né? Tipo, a maioria das pessoas tem a vida corrida, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas quer se desenvolver no inglês. E eu acho legal o Cambly justamente por isso, porque ele te dá essa flexibilidade. Vocês sabem que toda vez que eu falo do Cambly, eu trago um descontão especial. E na Semana do Cliente não seria diferente. Usando o cupom Cliente Vida Mochileira, vocês ganham descontos nos planos anuais e também uma aula grátis para testar o Cambly e ver se vocês gostam da plataforma. E aí sim, fazer o seu plano. O desconto tá tão legal, gente, que tem planos de R$ 319 saindo por R$ 159 por mês. Tá um desconto muito incrível e vocês precisam aproveitar essa promoção, porque ela só vai até o dia 19 de setembro. Então tem poucos dias aí para você aproveitar esse desconto especial. Use o cupom Cliente Vida Mochileira e não esquece para você ter esse desconto. E uma coisa que eu já falei muito aqui é que o Cambly, ele é tanto para as pessoas que estão aprendendo inglês. Então, cara, não sei inglês, sei nada de inglês, zero. Você consegue aprender inglês pelo Cambly. Ah, eu já tenho um pouco de inglês, só quero destravar. Você consegue treinar o seu inglês pelo Cambly. Então você consegue buscar ali pelo nível do inglês que você está querendo, né? Você consegue buscar pelo tipo de aula. Então, eu quero uma aula para treinar gramática, pronúncia, entrevista, para treinar para alguma prova de proficiência, né? IELTS, TOEFL. Então você consegue buscar por esses professores. E também já falei aqui que você consegue buscar por tutores nativos da língua inglesa, mas que também falam português. É só você jogar naquela lupinha ali da plataforma e colocar português, que vão aparecer os tutores disponíveis. E aí é muito legal, porque para quem tá aprendendo, é legal para tentar perder um pouquinho do medo e também se desenvolver melhor, né? Porque às vezes a gente tem aquele medo, tipo, meu Deus, eu não vou entender nada da aula e por isso eu não vou fazer. Então, tendo uma pessoa que fala português, pode te ajudar em alguns pedaços da aula. Mas o mais interessante, no meu ponto de vista, é que você faça, sim, a aula toda em inglês e, não entendi isso aqui ou aqui. Fala português ali, ou pede pra explicar alguma coisa em português, mas tenta sempre fazer toda a aula em inglês, porque realmente você só aprende quando você coloca o teu cérebro para funcionar em inglês. E dizem que você aprende inglês só quando você se coloca nesse universo. É por isso que eu sempre falo, não adianta só fazer o Cambly. Você precisa também colocar, inserir o inglês na sua vida o tempo todo, principalmente se você mora no Brasil, porque se você mora no Brasil, não adianta você fazer o Cambly 2, 3 vezes por semana e continuar o tempo todo consumindo português no dia a dia. Então, fez a aula do Cambly, cara, ouve um podcast em inglês, assiste uma série em inglês com legenda em inglês, isso é muito importante, gente. A série tá em inglês, o áudio em inglês e a legenda em inglês, porque aí você vai assimilando também vocabulário. Cara, lê um livro em inglês, sabe? Tipo, mas livro é muito difícil. Cara, lê um livro que você já leu em português e compra ele em inglês, porque aí você já sabe o contexto do livro e você vai só assimilando o vocabulário. Foi assim que eu fui aprendendo também, porque quanto mais você consumir inglês, mais fácil vai ser pra você ganhar vocabulário, mas também se desenvolver nessa língua. E os tutores do Cambly, eles ajudam muito nessa questão de, cara, ali o tete a tete, né? Tipo, o contato, 1 a 1. Porque quando a gente vai para cursos de inglês, a gente sempre aprende as coisas formais. E você conversando com a pessoa local,
você consegue pegar as gírias, você consegue pegar como a pessoa fala no dia a dia. Então você não vai chegar às vezes no país e ficar, meu Deus, my name is... Ninguém fala my name is, cara. Todo mundo fala I'm Mary, sabe? Ninguém fala my name is. Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês. Ninguém fala my name is Mariana. Porque é muito bizarro que a gente aprende nos cursos de inglês uma coisa muito decoradinha e no dia a dia não é assim. Então, com o Cambly você consegue pegar realmente como são as conversas do dia a dia. E aí você consegue chegar no lugar e sentir já a vibe que você já vinha treinando nas aulas, sabe? Você não vai ter aquele choque muito grande que quando a gente faz o cursinho muito fechado, a gente tem. Que foi exatamente o meu choque, tá? Eu tô falando porque eu já tive essa experiência. E o que eu queria falar também é que, cara, se jogue. Como eu falei, os erros, eles nos ajudam a crescer. Não só no inglês, mas na vida também, né? E eu percebi que o meu inglês, e eu já falei aqui várias vezes sobre isso, o meu inglês ele se desenvolveu muito depois que eu perdi o medo de errar. Foi só quando eu perdi o medo de errar e passar vergonha e as pessoas rirem de mim que eu comecei a me desenvolver. É engraçado que a gente fica pensando no que o outro vai achar se a gente errar e a gente esquece que a gente tá se boicotando no nosso aprendizado. Quando você passa desse ponto de ligar para o que as pessoas acham e começa só a prestar atenção no seu objetivo, no seu foco, que é, por exemplo, falar inglês, cara, depois desse ponto você pode ter certeza que o seu inglês vai deslanchar. Foi assim comigo e é assim com muitas das pessoas que vêm para o exterior para morar fora, ou vêm para fazer um curso de inglês, ou se dedicam mesmo, né, no curso no Brasil mesmo, porque é quando a gente começa a prestar atenção no nosso foco e nos nossos objetivos que as coisas andam, quando a gente para de ouvir os outros, sabe? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, me segue aqui no canal e também no Instagram, @vidamochileira, porque lá eu dou dicas de viagem também. E se você testou o Cambly, me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você gostou de usar a plataforma, como é que foi a tua experiência. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!